Olá, prezados alunos, professora Meg Pacheco, professora da disciplina de produção textual. Estamos hoje retornando do nosso recesso escolar, dando continuidade aí com as nossas aulas remotas, uma vez que ainda não estamos seguros para voltar à sala de aula. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos trabalhando, né, via online, no sentido de tentar reduzir ao máximo os prejuízos causados aí, né, a vocês alunos com essa pandemia. Quero dizer que faço votos de que estejam todos bem e que também estejam aproveitando esse momento de confinamento para aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês. Pessoal, quero ressaltar que a participação de vocês nesse processo é muito importante. É importante que vocês assistam às aulas, que vocês realizem as atividades, porque são através dessas participações, da realização dessas atividades, que nós atribuiremos nota a vocês. Então, se vocês deixam de executar essas atividades, automaticamente vocês serão prejudicados. E não é isso que nós queremos. E aí deixo aqui um recado para os alunos que não fizeram as atividades anteriores, que entrem em contato para a gente poder estar conversando, né, e alinhando aí essas questões, porque o que nós não queremos é que vocês fiquem prejudicados. Então, conversando, a gente se entende, tá bom? Pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos trabalhar hoje com a disciplina de produção textual, mais especificamente com o gênero relatório escolar de experiência científica. Esse relatório escolar é um relatório que é muito pedido nas escolas pelos professores, né, para que os alunos relatem determinada situação ou determinado evento. Nós vamos falar mais especificamente sobre ele nos slides a seguir. E é importante dizer também que em algumas circunstâncias relacionadas à nossa vivência, em algum momento da nossa vida, né, nós temos que relatar por escrito tudo o que ocorreu durante alguma atividade que realizamos. Então, na escola também não é diferente. O professor ele pode pedir que, por exemplo, você faça um relatório sobre uma apresentação, um seminário ou outro evento que ocorreu na escola, o que tenha ocorrido, né? E aí, nessa hora, surge a pergunta, como fazer um relatório? Né? Vocês sabem como fazer um relatório? Então, nós vamos ver aqui o passo a passo. Mas antes, é interessante que nós saibamos o que é um relatório. Então, um relatório é um conjunto de descrição da realização experimental dos resultados nele obtidos, de modo a constituir uma compilação completa e coerente de tudo que diga respeito a um determinado trabalho. Então, o objetivo do relatório é expor os resultados de um experimento realizado na escola ou a pedido do professor, como assim o professor achar melhor, né? Pode ser algum evento relacionado à escola ou não. E para que serve esse relatório? O relatório ele tem como objetivo informar com exatidão a clareza como uma atividade foi realizada, organizar dados, informações e resultados obtidos e transmiti-los de maneira correta, de modo que terceiros consigam reproduzir o mesmo experimento. Então, você não pode fazer um relatório de qualquer jeito, né? Porque esse relatório, outras pessoas terão acesso, outras pessoas poderão reproduzir, né, a partir desse experimento. Então, é importante que esse relatório e a forma como ele foi produzido, a linguagem, estejam bastante claros. E aí, dentro do relatório, existe uma organização e que a gente precisa seguir, né, essa organização. Já imaginou se a gente faz um relatório onde não existe início, meio e fim, que esteja todo emaranhado? Então, vai ser de difícil compreensão para quem
terá acesso e para quem irá ler esse relatório. E a organização nesse sentido, ela é muito importante. Então, pessoal, a organização, saiu aqui, a organização é composta de título, objetivo, lista de materiais, procedimentos, análise dos resultados, conclusões, nome do responsável, pesquisador, no caso o aluno, e elementos pré-textuais e pós-textuais. A linguagem, de acordo com a norma padrão, e presença ou não de termos técnicos. Então, o relatório ele possui algumas características específicas, né? Primeiro, você deve utilizar uma linguagem clara e de acordo com a norma padrão da língua. É aconselhável que não se use abreviações e gírias. Segundo, deve-se dar um título, né, a esse relatório. E terceiro, no primeiro parágrafo, coloque informações, né, como eu já falei, com o objetivo do relatório, o nome do professor que solicitou, o local onde se deu a observação, dentre outros fatores. E aí faça a exposição de tudo que você observou, né? E essa observação ela deve ser minuciosamente, com detalhes, né, de cada aspecto desse evento. E não esqueça de fazer a conclusão, porque nela você escreverá o que aprendeu durante a observação. Inclua os aspectos positivos e também os negativos, se houver, tá? Você não vai produzir um relatório colocando só os aspectos positivos, não. Você vai colocar o que foi positivo, o que foi negativo, né? E isso é muito importante até para que a gente vá aprimorando cada vez mais as nossas produções, a nossa observação mediante aquilo que é solicitado pelo professor. Ok, pessoal? Então é isso. Desejo a todos bons estudos. Nesse primeiro momento, eu não vou pedir que vocês façam uma produção. Eu vou pedir apenas que vocês pesquisem, tá? O que são os elementos pré-textuais e o que são os elementos pós-textuais. Porque no relatório existem, né, você terá que colocar esses dois elementos, os elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais. Então, eu vou deixar que vocês pesquisem sobre isso. Não vou passar uma atividade, mas gostaria que vocês anotassem no caderno, tá? Esses elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais, porque na próxima aula nós vamos fazer a produção de um relatório e aí sim vai ser necessário que vocês tenham conhecimento não apenas do que nós abordamos aqui nesse slide, mas também, né, desses elementos aí que eu sugeri, que eu pedi que vocês façam a pesquisa. Elementos pré-textuais e elementos pós-textuais, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.